Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 17, Bezerra de Menezes e seus protegidos desceram ao nível 27 da Grande Arca, onde eram acomodados entidades de evolução primária, o que os tornava criaturas muito agressivas e dominadoras. Este fato obrigava o grupo a manter absoluto silêncio e apenas observar o ambiente, evitando perturbar aqueles seres e seus possíveis ataques. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Como já se explicou anteriormente, o comportamento de Alberto dera guarida a todas as tristes consequências que agora lhe tocava enfrentar. Na empresa, acomodado aos procedimentos financeiros inadequados que lhe garantiam o poupudo salário mensal, permitira que as ordens de seus superiores fossem efetivadas, ainda que isso correspondesse a um ilícito perigoso. Acautelou-se, documentando as ordens recebidas dos patrões, guardando cópias de relatórios detalhados sobre as atividades financeiras e os possíveis riscos legais que dela decorreriam. No entanto, apesar de todos estes papéis, não havia como negar que, acovardado pela conveniência e pelas falsas ilusões de uma vida cômoda, acompliciara-se com o estado de coisas, agindo de maneira tal que, se não por ação, ao menos por omissão não poderia deixar de ser responsabilizado. Ferido pela indiferença de seus patrões, esperava encontrar refúgio no carinho da família, mas ao buscá-lo frustrou-se profundamente. Apesar de tudo isso, não havia como negar a sua responsabilidade pessoal no problema. Portanto, não tinha mágoa dos chefes ou parentes. A culpa estava ligada à sua postura tíbia, nada mais do que ela. Apesar de ter sido afastado das atividades da empresa, continuava atrelado às investigações policiais judiciais, organizadas pelas autoridades competentes. Com os reflexos negativos em sua vida pessoal, Alberto se viu na necessidade de comunicar sua delicada situação à esposa e aos filhos, organizando uma reunião familiar na qual exporia as consequências daquela situação na vida da família. Sua esperança era a de que, ao menos, junto dos corações mais chegados, uma palavra de afeto, de carinho ou de ânimo pudesse surgir em sua direção, sustentando-o em tão doloroso transe, atacado que já estava, sendo por todos os lados, sem piedade. Entretanto, nem da esposa nem dos filhos conseguiu recolher semelhante demonstração. A reação inicial de todos foi a de se sentirem arrasados com as notícias. À medida, porém, que começavam a processar as novas informações, avaliando os prejuízos pessoais, passavam a posição agressiva, indignada, ofensiva mesmo, acusando-o de irresponsabilidade. Quando souberam que acabariam perdendo tudo o que havia conseguido, a explosão atingiu o clímax em cada coração. Os filhos, crianças crescidas à sombra do conforto e da ausência de problemas, partiram para a revolta, atirando na face do pai abatido as ofensas mais baixas, como se estivessem diante de um malfeitor, pego em flagrante delito. "Quer dizer então que vou perder o meu carro?" gritou Robson, meio alucinado, e sem esperar a resposta do pai, acrescentou: "Isso aqui não vou entregar meu carro por nada neste mundo. E a minha faculdade?" A alegação era cínica ao extremo. Alberto, procurando manter o equilíbrio, por entender que nenhum deles havia sido preparado para a derrota ou a dificuldade, exclamou com firmeza: "Qual faculdade, meu filho? Aquela que me custa caríssimo, mas que você nunca honrou com a mínima frequência ou dedicação? Pensa que não sei de suas ausências constantes, suas viagens e aventuras, sob o disfarce de trabalhos e mais trabalhos da faculdade?" Robson corou imediatamente. Não imaginava que o pai poderia estar inteirado de suas atividades levianas. Um curso que já deveria ter sido encerrado há quase 3 anos e se arrastou até os dias de hoje é a prova principal de sua pouca dedicação, meu filho. E se tudo correr como estou prevendo que aconteça, ou você vai trabalhar para manter seu carro e seus estudos, ou então
precisará ganhar na loteria para sustentar as suas farras semanais. Romeu, o irmão que acompanhava a cena com a mesma inclinação de rebeldia e irritação, tomou a dianteira e, de maneira agressiva, contestou as palavras firmes de Alberto. O senhor acha que a gente merece essa vergonha? Acha que a gente tem de aceitar essa notícia sem se revoltar? Ficamos toda a vida entregue às facilidades graças às suas próprias atitudes e agora temos de pular fora do navio luxuoso e nos contentar em flutuarmos com salva-vidas? Ouvindo as frases entrecortadas de dor e decepção que nasciam da boca daquele filho irresponsável e problemático, Alberto acenou com a cabeça informando: Isso mesmo, Romeu. Ainda bem que alguém está raciocinando com lucidez, compreendendo o que estou dizendo aqui. Sim, todos nós vamos ter de deixar o navio luxuoso e mudar nossas rotinas. E não adianta nada se revoltarem agora. Gozaram tudo o que quiseram, fizeram de tudo o que o capricho os aconselhava. Como a cigarra da fábula, cantaram à vontade e enquanto o verão era favorável. Agora, meus filhos, estamos entrando no inverno e antes que a fome nos consuma as forças, estou lhes avisando para que se preparem para os tempos difíceis. Mas tenho muitos compromissos com meus amigos. Como vou fazer para cumpri-los? Ou se desculpa dizendo que não poderá ou arrume um emprego para manter seu nome honrado, se sua verdadeira preocupação é mesmo com sua honra, respondeu o pai. Os rapazes estavam arrasados com a calma inflexível e com um horizonte nebuloso que feria seus caprichos de maneira definitiva. Restava a Leda, sentada a um canto, esperando passar as explosões dos filhos para usar a palavra. Quando lhe tocou dizer alguma coisa, a réstia de esperança de Alberto se desvaneceu ao contato com os estiletes cortantes representados pelas frases da própria esposa. Sempre soube que você era um inútil, Alberto. No entanto, jamais imaginei que sua competência em inutilidade fosse tão grande. Conseguiu afundar toda a família, sem nos dar tempo ou saída para nos safarmos com dignidade. Como pude me iludir estando ao lado de um derrotado por tantos anos, meu Deus? Observando como os dois filhos se postavam ao seu lado, naquela explosão de acusações injustas que lhe direcionavam, o desditoso Alberto elevou o pensamento ao alto, lembrando-se do carinho dos espíritos amigos, a começar por Ribeiro, que o acompanhava pessoalmente naquele transe amargo da descoberta da verdade. Suas lágrimas silenciosas não eram fruto da perda do dinheiro ou da posição de conforto, eram a expressão da tristeza do coração do esposo digno e do pai extremamente generoso, que com recursos materiais abundantes conquistaria o carinho daqueles a quem servia. Sobre sua cabeça, as mãos luminosas do dirigente espiritual do centro espírita garantiam-lhe um mínimo de serenidade e equilíbrio, além de manterem um fluxo de forças que protegeria o coração e o cérebro dos choques fulminantes da emoção em desalinho e das decepções a que estava sendo exposto. Alberto, por força dos aprendizados espirituais, já estava preparado para todos estes momentos dolorosos, inclusive para a perda dos bens que acumulara ao longo dos anos. Bens e valores estes que, segundo o seu novo entendimento da vida, haviam sido mais causa de desdita familiar do que de alegrias coletivas. Graças ao excessivo dinheiro, perdera a proximidade da esposa, convertida em boneca de festas e certames sociais. E em relação aos filhos, a abundância lhes havia aberto as portas fáceis dos velhos vícios do espírito, aqueles acumulados no pretérito e que eclodiam novamente ao toque luminoso do ouro das facilidades. De nada adiantara suas palavras orientadoras a respeito das realidades do espírito, tentando levá-los a uma compreensão mais elevada dos objetivos da existência. Seus entes queridos continuavam despreparados para as surpresas da estrada. Sem entendimento mais profundo acerca das coisas espirituais e dos diversos ensinamentos positivos que cada um pode recolher das inúmeras decepções, dificuldades, enfermidades ou dores no trajeto da encarnação edificante. Viam a vida pelo viés das facilidades e confortos, alijando-se de quaisquer esforços na luta por adquirir sabedoria e profundidade, madureza e amplitude de vistas. Alberto sabia que, mais cedo ou mais tarde, todos seriam reconduzidos pela dor ao caminho reto
e se para tanto se fizesse necessário a bancarrota financeira, que ela viesse e terminasse logo o serviço, já que as bancarrotas familiar, emocional e moral havia muito já se tinham instalado no contexto daquele lar desajustado. Todos estavam falidos há muito tempo. Só lhes restava a falência econômica, talvez aquela que, em acontecendo, fosse o ponto de partida para o reerguimento de todos. Amparado pelos raciocínios claros e equilibrados do mentor Ribeiro, recebia os dardos venenosos da indignação dos seus mais amados, procurando compreender suas dificuldades, sabendo dos estreitos limites de suas possibilidades. Apesar de todos os cuidados do mundo espiritual e dos conhecimentos das leis invisíveis, Alberto sofria muito diante das palavras frias e dilacerantes da antiga companheira de equívocos. Pois bem, Alberto, já que as coisas são desse modo, espero que terminemos aqui também o nosso infausto relacionamento. Se tenho de passar fome pelo tempo que me resta, não quero estar ao lado de homem derrotado, de um homem perdedor. Se terei de trabalhar para manter o meu nível de vida, não pretendo que meu suor seja compartilhado por um ser tão abjeto e sem valor como você. Acho que nossa união, que vinha capengando há muito tempo, chegou ao fim nesta reunião. Se você não quiser facilitar as coisas, nós nos enfrentaremos no tribunal. As palavras de Leda eram punhaladas no espírito daquele que tudo fizera para lhe corresponder aos anseios de mulher caprichosa. Aquilo era o fim. Diante disso, Alberto sabia que não haveria mais ambiente para permanecerem juntos. Então, melancólico e vencido, respondeu: se é assim que você vê as coisas, Leda, faremos da forma mais adequada para que seu desejo se concretize. Dormirei aqui esta noite e amanhã procurarei um lugar para me alojar, longe de vocês. Depois falaremos sobre os termos da separação, já que não creio que nos restará muita coisa para dividir além das roupas, bens pessoais e algumas lembranças. Você pode ficar com as lembranças. Eu não pretendo carregá-las comigo. Quero esquecer o passado. Eu sou nova ainda. Falarei com minhas amigas. Tenho certeza de que Moira poderá me amparar nesta hora difícil. Bem lembrado, Leda. Agora você conhecerá quais são suas verdadeiras amigas. Boa sorte. Alberto saiu da sala, mas, enquanto deixava o ambiente, ainda escutou o comentário irônico da esposa, insatisfeita. Nossa desgraça foi esse maldito espiritismo que entrou na cabeça desse homem. Depois que se meteu nesse caminho, parece que se tornou um frouxo. Além disso, se fossem bons mesmos, por que motivo tais espíritos deixariam que tudo isso acontecesse? É coisa de Satanás, isso sim. E para que Alberto escutasse, mesmo à distância, dava vazão ao histerismo gritando: vai lá no centro, seu inútil! Vai fazer uma macumba para se safar da desgraça que você nos colocou. Fale com seus chefes e mande resolverem esse problema. Afinal, você não é empregado deles? Eles que nos socorram agora, seu traste. Nas palavras torpes de Leda, a culpa de tudo era do mundo espiritual. Que fosse ao centro espírita pedir seu emprego de volta, que falasse com os espíritos para que lhes devolvessem com juros e correção todas as horas de serviço gratuito que havia prestado aos sofredores. Era a obrigação das chamadas entidades tirá-los dessa enrascada. Além disso, intimava o marido para que abandonasse aquele antro, agora que a vida financeira havia ido para o abismo, para que coisa pior não viesse a lhes acontecer. Infelizmente, Leda estava em surto de desequilíbrio emocional e mental. No entanto, a seu lado, uma grande quantia de entidades necessitadas se divertia com a desgraça da família de Alberto, espíritos desajustados e infelizes que os acompanhavam havia muito tempo, vitimados por seus excessos e deslizes, vítimas de engodos, furtos, traições, que em excitação festiva comemoravam o sucesso de suas iniciativas persecutórias, pela dor que espalhavam no caminho dos antigos desafetos. Triste expressão da maldade humana, a satisfação com que tais espíritos vingadores se divertiam era digna da compaixão dos corações esclarecidos, das entidades generosas que a tudo assistiam. Certamente porque eram sérios candidatos a um lugar na grande nau transportadora que aguardava aqueles que, nos diversos departamentos da vida, não logravam elevar o teor de suas vibrações.
fossem os desencarnados ali conspirando contra a felicidade daquela família, fossem os seus integrantes indiferentes, levianos e egoístas, todos teriam de enfrentar as consequências de suas atitudes diante do Tribunal da Verdade. Olá, amigos! Este é o capítulo 18 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!